Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler versículos 26 e 27. Podem ficar sentados, que depois nós vamos para o capítulo 12. 11, 26 e 27 diz assim, amados: quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Capítulo 12, o versículo 1 diz assim: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Feche os seus olhos pela fé. Senhor, obrigado, meu Deus, pela tua palavra, Senhor. Ah, meu Deus, nós estamos aqui quebrantados no teu altar, porque nós temos consciência, ó Deus, da soberania do Senhor, da grandeza do teu poder. Nós temos consciência, meu Pai, da santidade que é devida ao Senhor. Nós desejamos, ó Deus, sermos encontrados puros, limpos, livres, ó Deus, das manchas do pecado.
que o Senhor possa receber a nossa adoração, para que quando nós cantarmos eu me rendo, isso seja verdade das nossas vidas, para que quando adorarmos ao Senhor dizendo sopra sobre a minha vida o teu Espírito, eu possa estar pronto para receber o sopro do Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, cura, Senhor, aqueles que estão feridos. Cura, meu Deus, aqueles que estão, ó Pai, ainda sendo vencidos por esse mundo, pelos desabos do inimigo. Mas usa-nos, ó Deus, como instrumentos, e que a nossa igreja seja encontrada, Senhor, como nós cantamos hoje, Deus, no centro do teu querer. Oramos nesta noite pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus. Irmãos, eu quero pensar com você consequências do pecado na vida do crente. Esse tema é um tema muito batido. Eu vou dizer para você que esse tema na palavra de Deus, ele é batido do Gênesis ao Apocalipse. Esse tema tem sido um tema forte na humanidade. Desde que Adão e Eva pecou, Deus continua falando: o pecado gera morte, afastem-se do pecado. O pecado quebra a nossa comunhão com Deus, e o pecado traz consequências. À luz da história de Davi, do envolvimento dele com Betseba, quando era tempo dos reis estarem à guerra, Davi deveria estar na guerra, e Davi fica passeando no palácio, no pátio do palácio, e ele vê Betseba, ele vê que ela é uma mulher bonita. Davi deseja possuir essa mulher, ele é rei. E como dizia minha mãe, ele coloca os pés pela cabeça, ele coloca a carroça na frente dos burros. Ele peca contra Deus. Nós vemos aqui um pouco do juízo de Deus sobre Davi. Quando ele está irado com aquele homem que havia tomado a cordeirinha daquele homem pobre, ao invés de usar as suas, ele estava, na verdade, irado com si mesmo, sem saber. E Natan diz para ele assim: esse homem é você, Davi. Quais são as consequências do pecado na vida do crente? Eu estava sentado aqui hoje, irmãos, e me veio uma visão, está muito comum. Essa semana a Zezé foi esquentar o feijão lá em casa. Eu falei assim: não precisa esquentar porque ele está azedo, ele está estragado. Ela até tentou salvar lá, não sei nem o que é que deu, mas ele estava num processo de deterioração já. Nós somos a comida de Deus, irmãos. Você é a comida de Deus. Que tipo de comida nós estamos sendo para Deus? Será que o Senhor tem podido se deliciar com a minha vida? Será que Deus tem podido se alimentar de mim? Deus está podendo se alimentar de você? Ou muitas vezes o Senhor está nos encontrando como aquela panela de feijão que azedou e agora não serve para alimentar mais. Sabe, irmãos, em primeiro lugar eu quero pensar com você, à luz desse texto, que o pecado, ele quebra a comunhão do servo de Deus com o próprio Deus. Eu gosto desse texto de Isaías 59, 1 e 2, porque retrata exatamente o que Deus quer falar para a minha vida e para você. E o texto diz assim: mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, eles estão fazendo separação entre vós e Deus. De forma que você ora, você canta, você adora, você diz que é, mas Deus não está te ouvindo, Deus não está te recebendo. Deus não está se alimentando de você e de mim. Um crente com a comunhão quebrada, ele fala, ele não tem certeza se Deus está ouvindo. É como se ele estivesse jogando palavras ao vento. Um crente com a comunhão quebrada, irmãos, ele sai da proteção de Deus. O Salmo de número 91 diz assim: bem-aventurado, como é que diz meu irmão? Salmo 91: aquele que habita nos
esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Como é que você vai estar à sombra do Onipotente? Como é que você vai estar no esconderijo do Altíssimo se você está vivendo uma vida de pecados, se você está como Davi, andando na contramão de Deus, e Deus então não te ouve? Você está entregue à sorte dos dardos inflamados do maligno. A Bíblia diz para nós que existem pecados que são para a morte. E eu vou dizer para você uma coisa: nós, como igreja do Senhor, nós acostumamos tanto com o pecado, que nós não estamos conseguindo ver as vidas que estão sendo ceifadas com doenças incuráveis, e que a igreja está orando, e não estão sendo curadas, porque Deus está abreviando a ida delas para os céus, para que elas não sejam escândalos do reino de Deus aqui na terra. O pecado quebra a nossa comunhão com Deus. A segunda consequência do pecado é que o pecado tira o crente da batalha. Davi era para estar na guerra, Davi era para estar militando, mas ao invés de estar envolvido com a batalha de Deus, ao invés de estar envolvido com os projetos da nação, ele começou a passear no pátio do palácio. Eu pergunto para nós: quantos de nós, ao invés de estarmos na batalha, ao invés de estarmos envolvidos com o reino de Deus, não estamos sendo encontrados passeando nos pátios que Satanás tem criado para tirar você da rota de Deus? Os pátios das chamadas prostituições virtuais. Existem crentes viciados em prostituições virtuais. Ele não sabe fazer outra coisa a não ser chegar em casa correndo para procurar sites pornográficos. Será que você está passeando nos pátios das nojelas? Essa comida podre que a Globo está jogando dentro dos lares. Muitas vezes nós estamos lá torcendo para o João tascar um beijo de língua no Antônio, porque não tem outra saída para mim a não ser eu ficar ali assim, sabe? Ele é tão legalzinho, podia dar certo, sem saber que o diabo está cirandando a minha família e a sua, e está instaurando maldições dentro da nossa própria casa. Você está passeando nos pátios dos motéis para viver uma aventura com a sua esposa, para dar uma quebradinha na monotonia, para ir lá para uma cama suja, amaldiçoada, para ficar se corrompendo com o servo de Deus, para levar a sujeira para dentro da sua casa. Você está passeando nos pátios, sabe, da promiscuidade, do abraçar com a sua namorada. Eu sempre digo para os namorados, e eu vou te falar uma coisa: eu não encontrei um casal de namorados que vivesse uma vida ativa sexual, que quando casasse, o casamento desse certo. Não consegui encontrar ainda. Eu vou te dizer que 90% dos casais, sabe, que brincam com Deus, merendando antes do recreio, depois que casam, viram um problemão. Eu não sei porquê, mas Deus não abençoa esse tipo de situação. Ou você é daqueles que está brincando perto do perigo? Porque tem crente que gosta de ver perigosamente, né? Ele chega na beiradinha, Deus está comigo. Joga. O diabo te dá uma rasteira, meu irmão. Quando tu menos esperar, a vaca foi pro brejo. E uma história foi destronada, porque o inimigo não brinca em serviço. Em nome de Jesus, que o Senhor não nos tire da batalha. Em nome de Jesus, que Deus encontre em mim e você alguém envolvido com Ele, compromissado com o reino dEle, alguém que tenha um propósito nessa terra, alguém que saiba quem Ele é, saiba onde Ele está e saiba para onde Ele está indo. Nós somos igreja de Deus, nós somos corpo de Cristo, nós somos a razão deste mundo estar ainda sendo preservado, porque nós somos sal e somos luz. É assim que Deus me vê, é assim que Deus te vê. Portanto, em nome de Jesus, não faça concessão com o pecado, não deixe o inimigo tirar você da batalha.
É a batalha que Deus quer que estejamos. Em terceiro lugar, irmãos, o pecado cega o servo de Deus. Natan está falando de Davi mesmo, mas ele não está enxergando, ele está vendo. Há um tempo atrás eu mencionei aqui porque eu acho que é uma boa comparação. Aquela série que eu me esqueci o nome agora, dos zumbis, ficou famosa aí. Depois eu vou lembrar. The Walking Dead. The Walking Dead. Nossa, eu falei bonito agora, né? The Walking Dead. Trabalhando para a morte, walking, não sei. O grande diferencial daquilo ali é que os zumbis, eles acham que estão vivos. O zumbi, ele já morreu, mas ele acha que ele ainda está vivo. Os crentes que morrem espiritualmente, irmãos, olha que coisa interessante, eles ficam cegos para o pecado, porque agora o pecado é companhia diária deles, é amigo deles, é domesticado por eles. Então agora eles não conseguem mais ter um parâmetro de santidade para uma vida pecaminosa. Eles comem os guisados do mundo, eles se envolvem com a vida pecaminosa, eles estão longe de Deus, mas acham que continuam com o favor de Deus. Já morreram e não sabem. Em nome de Jesus. Se há vidas na nossa igreja com pecados ocultos, se há vidas vivendo duplamente nessa igreja, Senhor, quer seja pecados de promiscuidade, pecados de calúnias, de fofocas, pecados, ó Deus, de um testemunho sujo lá fora, em nome de Jesus, meu Pai, derrama o óleo precioso do Teu Espírito nesse lugar, Deus, e abra os olhos dos Teus filhos, para que nós possamos ainda em tempo, Senhor, tomarmos as atitudes corretas para recebermos o favor e a bênção do Senhor. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. E Davi, esse homem que pecou, é exemplo disso. Ele se quebrantou. Leia lá o Salmo 51. Leia o Salmo 51, que você vai ver um homem quebrantado, um homem humilhado, um homem recebendo de Deus a restauração da sua comunhão com Deus, porque ele se apresentou enxergando e se livrando do mal que fizeram. Pecado cega os servos de Deus. Em quarto lugar, o pecado provoca a ira de Deus. A gente às vezes acha que as coisas vão ficar do jeito que está, mas não ficam, irmãos. Deixa eu falar com você uma coisa. Se o pastor começar a viver uma vida que não condiz com aquilo que ele prega, mais cedo ou mais tarde a ira de Deus vem sobre a minha vida e a igreja vai saber exatamente o que aconteceu. Não esqueço de falar aquele grande pregador que você se converteu com ele aqui, Jimmy Swaggart. Sabe, irmãos, esse homem pastoreava uma igreja de 10 mil membros, um programa de televisão sendo transmitido todos os domingos, simultaneamente em 33 países do globo da terra. A quem ele se converteu com a pregação do Jimmy Swaggart. Só que num dado momento ele achou que ele era invencível, ele achou que ele podia viver uma vida pecaminosa, porque ele conseguiria continuar enganando Deus, enganando as pessoas. Podemos até enganar as pessoas por um tempo, mas não vamos conseguir enganar Deus, porque a Bíblia diz para nós que os olhos de Deus são como chamas de fogo. Deus te vê, Deus me vê de dentro para fora. E num dado momento, irmãos, houve um grande escândalo na vida desse homem, porque Deus retirou a proteção sobre ele. A ira do Senhor pesou sobre Jimmy Swaggart, e ele foi flagrado com uma prostituta no motel. Eu não estou falando aqui, irmãos, de uma história, estou falando de um fato real. Entra no YouTube ainda hoje e clica lá, pedido de arrependimento de Jimmy Swaggart para a sua igreja.
Depois que tudo veio à tona, irmãos, ele chegou dentro da sua igreja lá nos Estados Unidos. 10.000 pessoas perdidas sem saber, porque um líder muitas vezes é uma referência na vida de alguém, e talvez você seja referência na vida de algumas pessoas, e a sua queda, a ira de Deus sobre a sua vida, pode repercutir na vida de outrem também. E aquele homem rasga o coração e diz: igreja, eu pequei, eu caí, mas eu estou aqui arrependido. Tim Suega se arrependeu, irmãos, e foi restaurada a comunhão dele com Deus. Mas nenhum dos países quis mais transmitir as mensagens dele. Os 10.000 membros que estavam naquela igreja foram reduzidos a 120 membros. A igreja de Tim Suega hoje é menor do que a nossa igreja, você entende isso? Ele está lá nos Estados Unidos pastoreando uma igreja de 120 membros e ninguém quer saber dele mais, porque as consequências foram instauradas. A ira de Deus pesou e brincou com coisa séria. Muitas vezes o preço que nós pagamos por causa do pecado, ele é alto. Davi pagou um preço alto, porque Natan diz para ele: o Senhor te perdoou, mas as consequências vão vir. A criança morrerá. O primeiro filho de Davi morre por causa do pecado. Em nome do Senhor Jesus, que eu não caia nas mãos do Deus vivo, que eu não caia na peneira de Deus. Satanás tem uma peneira, mas Deus tem um candinho. E se for para me cair, que seja para eu ser restaurado, mas que eu não entre num processo por brincadeiras, numa vida suja, que vai atrair a mão do Senhor sobre a minha vida, porque Deus é santidade e Deus não compactua com o pecado. Em último lugar, como consequências, e agora já não mais uma consequência, mas sim uma atitude, porque na verdade, após ter a comunhão quebrada com Deus, após ser retirado da batalha, após se sentir cego e sem ver, tendo a ira de Deus sobre sua vida, a gente vê que Davi, ele se arrepende. E aí eu digo para você, precisamos vencer o pecado com a nossa confissão. Os versículos de número 13 a 15 diz assim, irmãos: então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Teve consequências? Teve, mas ele conseguiu alcançar o perdão do Senhor. Há um texto lá no livro do 2 Crônicas 7, 14 e 15 que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se quebrantar, se o meu povo que se chama pelo meu nome colocar a boca no pó, se esse povo se arrepender dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: eu ouvirei a oração desse povo, eu sararei essa terra, eu perdoarei o seu pecado. Talvez você precise vencer um vício, porque há pecados que já se tornaram vícios na vida de alguns crentes. Mas Deus vai te dar força para vencer, porque Deus te quer limpo, Deus te quer puro. O Senhor quer que nós saiamos vitoriosos dessa batalha. Alguém um dia falou algo que me chamou a atenção, porque eu falei que muitas vezes nós somos a comida para Deus e Deus não quer nos comer. Mas se nós pegarmos as motivações do nosso coração, se nós pegarmos as palavras que nós proferimos, as ações que nós não podemos contar, muitas vezes, porque temos vergonha, e nós colocássemos tudo isso num prato, nós comeríamos? Será que eu aceitaria? Um dia um irmão brincou comigo, sabe, uma brincadeira assim, jocosa. Falei difícil.
Pastor, crente pode beber vinho? Eu nem respondi. Agora talvez eu precise perguntar para ele: se o seu pastor bebesse vinho, se o seu pastor tomasse um champanhezinho socialmente, se o seu pastor levasse umas garrafinhas de cerveja para casa de vez em quando, sabe, sem escandalizar como você pensa, você continuaria sendo ovelha do seu pastor dessa forma? Se o seu pastor gostasse de ir para as baladas de vez em quando, flertar com algumas mulheres, se o seu pastor pagasse as contas dele, sabe, fora do tempo, no sentido de que deixar, se as pessoas chamassem na cidade o seu pastor de um caloteiro, se ele vivesse fofocando, levantando calúnias, você seria membro e ovelha desse pastor. Mas você quer que eu seja o seu pastor? E olha que eu sou humano. Quanto mais Deus, que é soberano, irmãos. Se Deus descesse aqui agora, irmãos, na plenitude, sabe, da santidade dele, todos nós seríamos fulminados aqui agora. O que nós temos sobre as nossas vidas é o favor do Senhor, é a graça do Senhor, que não consegue punir, que não consegue deixar de perdoar alguém quebrantado, alguém arrependido, alguém que luta para andar na mão de Deus e não na contramão do Senhor. Tem crente andando na contramão de Deus, crente idolatrando ídolos, homens comedores de angu, irmãos. Não, quando eu ouço o nome Wesley Safadão, eu me arrepio todinho. Tem crente assim. E se o cara vier em Curiaé aqui, o sujeito tem que sair daqui, ele quebra até as pernas, mas ele tem que estar lá, idolatrando um homem comedor de angu como nós mesmos, e que está lá rindo, arrancando o seu dinheiro, meu Senhor. Eu queria pedir à igreja que nós agora pudéssemos fazer uma introspecção, uma avaliação das nossas vidas, à luz das suas vitórias, das suas derrotas, à luz, sabe, das suas angústias, porque muitas vezes a angústia que você está sentindo é pecado, muitas vezes a angústia que você está sentindo é porque você está longe de Deus. O Senhor agora vai começar a curar vidas aqui nesse lugar, porque Deus quer uma igreja, irmãos, que pregue na alegria do Espírito. Deus quer uma igreja que adore a Ele por aquilo que Ele é, uma igreja que sabe que ela é o alimento de Deus, ela é a igreja que adora o Senhor em espírito e em verdade. Os olhos de Deus contemplam a nós e Deus recebe a nossa adoração. Vamos adorar o Senhor. É trovoada isso aí. Qual é o som? Esse aí é a chuva. Adora o Senhor nessa noite. E deixa o Espírito Santo de Deus falar com você, meu irmão. Porque muitas vezes nós não deixamos Deus falar conosco, que Ele quer falar conosco nessa noite. Venho a ti por ser quem só tu podes me tocar. Consegue entender a letra assim? Tenho fome, mas o teu amor me suprirá. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Queria convidar você para ficar de pé. Nesse momento você não tem que estar preocupado com o irmão lá do seu lado, mas somente com você, porque Deus agora está contemplando a cada um de nós individualmente. E Deus conhece o meu e o seu coração. Se o Espírito Santo começar a tocar em você, deixa Deus te curar nessa noite, deixa Deus cicatrizar as feridas, deixa Deus abrir os seus olhos para que você possa enxergar e tomar as decisões certas nessa noite, para ter a comunhão com Deus restaurada na sua vida. Oh, Que eu encaro a ti, pois tu
conseguindo entender, eu quero te pedir que você venha aqui à frente, porque nós vamos cantar o coro mais uma vez, aqui juntos. Eu quero pedir a irmã Kênia para estar aqui nessa hora, orando ao Senhor, porque eu estou aqui no altar de Deus. Eu sei que como homem eu tenho as minhas falhas, Senhor. Eu preciso, Deus, da cobertura do teu sangue sobre a minha vida. É tão bom, irmãos, quando a gente sabe que Deus quer nos abraçar, que Deus quer nos curar, que Deus quer nos restaurar, que Deus quer nos alegrar. É tão bom quando a gente entende que o Senhor cuida de nós, quando Ele encontra em nós corações quebrantados e abertos para receber o milagre do Senhor. Enquanto estivermos adorando, se você sentir desejo, venha aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Aleluia. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti. Senhor, impossível, Senhor, ficarmos de pé diante da tua presença, porque nós não somos o que o Senhor gostaria que nós fôssemos. Essa realidade é nua e crua diante de nós, porque o Senhor é santo. O Senhor ajuda-nos, Senhor, a caminhar e perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa ainda as arestas que há em nós, e cada um de nós aqui sabe das próprias arestas, Senhor. Não há como esconder do Senhor que as nossas mãos às vezes estão sujas, que o nosso coração ainda é impuro, que o nosso olhar ainda é impuro, que as nossas intenções ainda não são as que o Senhor quer. Senhor, obrigada pela oportunidade de ouvir a tua palavra e voltar ao caminho que o Senhor quer que a gente ande, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos busca a cada dia, porque o Senhor nos quer dentro do teu coração, gostando da tua presença, vivendo os teus sonhos, seguindo os teus projetos. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa as nossas vidas. Olha-nos através do sangue de Jesus. Nós amamos o Senhor. Nós amamos a tua obra no Calvário. Nós amamos o que o Senhor fez por nós. Ajuda-nos a caminhar, Senhor, na santidade que o Senhor merece. O Senhor não que merece comer uma comida podre. O Senhor não merece cheirar um cheiro desagradável. Purifica o nosso coração e nós seremos purificados, Senhor. Limpa-nos e nós seremos limpos. Tudo que temos a te pedir diante da santidade que o Senhor tem é perdão, Senhor. Perdoa a tua igreja. Perdoa a tua noiva que tem manchado as suas roupas e tem perdido o seu perfume. Vista cada um de nós de novo, Senhor. Se alegre em nós. Haja através de nós. Que a glória e o poder do Senhor seja vista em cada um dos teus filhos, Senhor. Esse é o clamor do teu Espírito. E que nós possamos estar querendo a glória do Senhor sobre nós. Que nós possamos dar os passos certos para receber a unção do Senhor sobre nós, porque ela fará a diferença. As pessoas só ouvirão o que nós dissermos se a tua unção estiver sobre nós. As pessoas só verão Jesus em nós se a tua unção descansar em cada um de nós. Por isso estamos aqui.
todas, todos, debaixo do teu olhar. Aleluia. Todos descobertos diante do Senhor. Aqui não há melhor e aqui não há pior. Aqui há pessoas fracas, mas que querem ter o Senhor reinando sobre eles. Perdão, Senhor, perdão. Muito obrigada, porque já sentimos o frescor do Senhor sobre nós. Porque o teu favor e a tua misericórdia é aquilo que não nos deixa ser consumidos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo fardo que foi aliviado. Que essa semana nós possamos ver o Senhor na nossa vida, ouvir a voz do Senhor em nós, porque é ela que faz diferença no nosso viver. Muito obrigada, Senhor. Nos rendemos aos teus pés. Em nome de Jesus.